Olá, queridas e amáveis pessoas da internet e do YouTube, sejam bem-vindas a mais um vídeo, mais um react aqui no canal. Lá ao Cortes do Flow, a verdade oculta sobre o BBB com o Marcos Uchoa. Está inaugurado o BBB, né? Começou o BBB, começou o Big Brother Brasil e também junto com o BBB, não junto com o BBB, mas o BBB também está dentro da inauguração do ciclo vicioso, o eterno retorno das discussões das redes sociais, né? Para você que não sabe, vou te apresentar aqui um estudo altamente científico, sociológico sobre as redes sociais, que é todo ano, meses do ano, eventos do ano, voltam as mesmas discussões de sempre. É um eterno retorno. As pessoas sempre voltam para discussões. E não porque os temas não sejam interessantes. A questão não é os temas serem importantes ou não. Mas é que as frases sempre voltam as mesmas nas redes sociais. É sempre os mesmos tweets, é sempre as mesmas reclamações. Então, o BBB é um desses assuntos. Sempre volta ao assunto BBB. Esse ciclo começa, inclusive, no dia 31/1º. A virada do ano já começa com esse ciclo, que é os fogos de artifícios. Fogos de artifícios. Soltar ou não soltar? Fogos de artifício. Não solte fogos de artifício e tudo mais. E, de novo, não é que o assunto é importante. Fogos de artifício é super importante. Principalmente para os animais, para a flora, para a fauna, para os animais domésticos. Mas a questão é que nas redes sociais sempre vira a mesma bagunça. Tipo, nunca vira o andar para frente, sabe? Pô, gente, estou aqui um ano para de novo trazer algo importante sobre esse assunto. Não, vira só como se fosse uma data simbólica. Vamos comemorar os aniversários dessa data, vamos compartilhar as mesmas coisas sempre e vamos brigar de novo pelas mesmas coisas, né? BBB é uma outra data, é de novo essa data que é de novo aquele assunto, não, BBB valeu um livro, não, o BBB é ruim, vai diminuir a sua intelectualidade, você vai ficar burro vendo BBB. E aí a gente vai avançando, depois a gente vai pro carnaval, a gente vai ter as mesmas discussões do carnaval de novo, depois vai vir a Páscoa, e vai vir aquele chato falar que, nossa, você tá comprando ovo de Páscoa, você devia estar comprando uma barra de chocolate. Daí vem a festa junina, a mesma discussão. Daí esse ano tem a Olimpíada, daí vai ter a mesma discussão da Olimpíada anterior. É o eterno retorno, o eterno ciclo vicioso da internet, das redes sociais, que sempre voltam com as mesmas frases, com as mesmas. E de novo, não é que o assunto não é importante, a questão é essa. A gente vive sempre essa repetição das mesmas coisas. E o BBB eu acho que é um dos mais afetados com isso, né? Sempre tem as mesmas questões, as mesmas frases de efeito, e a gente não consegue evoluir. Parece que a gente fica preso. E aqui eu tô falando de todos nós. Tô falando de. Não tô falando que eu tô aquém disso, não. Todos nós estamos dentro dessa questão, que é essa dinâmica das redes sociais, que é colocar a gente pra brigar a todo momento por qualquer assunto. Entendeu? E a gente acaba mais queimando pontes do que criando conteúdo, criando discussões, criando conversas importantes sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a questão dos fogos. Fica mais ou menos cada grupo dentro do seu lado, assim. Fica os super ancapes falando que as pessoas são floquinhos de neve, falando que ninguém pode tirar o direito de soltar fogos. E fica as pessoas... Não solte fogos e tudo mais, e ninguém se conversa. E quando ninguém se conversa, não tem evolução, né? O BBB fica a mesma coisa também. Fica o grupo lá do outro lado falando, não, o BBB é uma merda. Por que você assiste BBB? E fica o grupo do outro lado falando, vocês são preconceituosos, não sei o que, BBB é entretenimento, BBB, blá, blá, e não... Nessa dinâmica das redes sociais, todos somos engolidos e a gente não tem qualquer tipo de conversa nas redes sociais. Não tô falando do mundo real fora das redes sociais. Porque a rede social é mundo real também, né? Mas é um mundo real à parte. É um mundo real um pouquinho diferente. Onde os humores, as vontades são totalmente influenciados pelo algoritmo. A gente tem discussões que a gente nunca teria na vida real dentro das redes sociais, sabe? Acho que fora das redes sociais a gente conversaria sobre BBB de uma outra maneira também, a gente conversa de uma outra maneira. Mas dentro da dinâmica das redes sociais, dos algoritmos, a gente fica preso nessa dinâmica de raiva, de ódio e de gritar com
o outro, né? Mas eu já falei demais, né? 5 minutos, vamos reagir aqui sobre a verdade oculta sobre o BBB e vamos ver qual que é o papo. Tá começando o Big Brother agora. Eu acho incrível, né? Que o Big Brother tenha o tamanho que tenha. Porque, de certa maneira, o Big Brother vive um pouco o Coliseu Romano. Que é Romano. para alguém. Nós, sociedade, quem assiste, né? Tem o poder de tirar. E isso só foi crescendo e a gente não tem uma coisa para incluir alguém no sentido de, pô, vamos premiar alguém no sentido bom. Não, a coisa no final das contas é para tirar, para matar, de certa maneira, né? E é o grande entretenimento de meses anuais, né, do Brasil. Dá um dinheirão pra TV Globo, puta negócio. Aham. Inclusive, eu estou gravando aqui pós uma prova do líder que eu assisti. E caramba, a prova do líder parecia mais propaganda. Tipo, eu sei que toda prova tem uma marca, mas putz, mano, era uma prova do líder da Estácio. E além da prova ser muito ruim, na minha visão, porque era uma prova muito boba que eles fizeram. Caraca, mano, o Tadeu falava frases de merchandising a cada interação. Tipo, a cada interação que ele tinha na prova, ele falava uma merchandising. E o número de... Principalmente agora que o BBB tá nessa dinâmica de famosos com Anonymous, né? Que já tinha em outros... Acho que já tinha em outros reality shows. O número de merchandising aumentou muito, 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 muito. Muito, muito, muito. Nas festas, nas dinâmicas do dia a dia. Mas assim, eu acho assim, porra, caramba, eu não acho um bom exemplo. Mas é o ser humano. Mas é o ser humano. Mas assim, que o ser humano vá conviver, que o ser humano goste de beber, que o ser humano goste de se drogar, que o ser humano goste de andar rápido de carro, de fazer merda, isso faz parte, a gente não vai transformar essas coisas, podemos ir melhorando, né? E vamos, que, pô, se a gente pensar o que os nossos avós viveram, o que pô, nossa escravidão, etc e tal, pô, claro que melhoramos. Mas vamos continuar a melhorar, não vamos parar de melhorar, e muito menos mandar para trás. Eu acho que, de certa maneira, tem muita coisa que a gente está andando para trás. E eu acho que uma das coisas básicas é, se você vai lá fora, a imagem do brasileiro é boa gente, a gente, porra, é alegre. Não... A gente sabe que a gente está andando para trás. Hoje eu acho que o brasileiro é bem menos fácil de conviver do que já foi. Eu acho que essa polarização, ela não é só política. Ela virou uma intolerância com a opinião do outro, sabe? Porra, que isso? Qual o problema, sabe? Se você gosta de um bando e eu sou evangélico, qual o problema? O que a tua religião tem a ver com a minha? O que te incomoda? Sei lá, sabe, o fato de eu ser gordo pra caramba, sabe? E a pessoa começar a me xingar porque eu sou gordo pra caramba. Cara, qual o problema? O que eu influencio na tua vida o fato de eu ser gordo? Sabe, o que eu tô te incomodando? Eu tô pegando a tua comida? Não tô. Sabe? Então, agora, esse julgamento, essa crueldade, é uma coisa que, porra, tá demais. É que essa questão também é um mito de tentar formar um mito cultural do brasileiro, né? Mas se a gente for voltar para a história, esse mito foi construído com livros, com questões, com poemas, com personagens heróicos, que o brasileiro é totalmente acolhedor, esse povo totalmente acolhedor. E é um pouco, eu acho que como todas as culturas, sabe? Se você for assistir, por exemplo, canais, e aqui eu tô fazendo uma análise sociológica igual ele, sem tô citando nenhuma base. Vamos para referências anedóticas. Mas eu acho que dá para ter a discussão. Se você for ver canais de viagem, assisto muito. Gosto muito, principalmente Mundo Sem Fim. Um incrível canal, assista lá, escreve. Mas tem vários. E, por exemplo, no TikTok e no Reels e tal, aparece para mim muito canais que viajam motorhome, sabe? Pelo mundo. Você vê que nos países tem os dois também, sabe? Tem, tipo, países que passam um pouquinho da média, são muito mais acolhedor. E tem países que passam um pouquinho da média, são muito chatos. Mas você vê eles encontrando gente legal e gente chata em, tipo, todos os países, em todos os lugares, sabe? Na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, na China, na Índia, na Oceania e tudo mais. Só que o brasileiro tem esse mito
de construção de uma personalidade, de uma cultura, de ser um povo totalmente acolhedor, mas isso é meio problemático, porque a base da história do brasileiro é uma base de segregacionismo, de tirar as pessoas dessa região, de não aceitar pessoas diferentes, né? Que vem da cultura europeia e de tudo mais, sabe? Né? Inclusive, você tem tantos movimentos no século passado que vão se aflorescer por conta disso. Por conta de serem pessoas que não são bem acolhidas assim, não, sabe? Que não são bem tratadas assim, não. Que não são bem estruturadas assim. E que isso é muito mais uma visão de nós com nós mesmos, de nós nos enganarmos um pouco. Eu não tô falando que o brasileiro é um povo ruim. Eu acho que o brasileiro é um povo muito bom. A nossa cultura é excelente. A nossa comida é excelente, a nossa música é excelente, a nossa arte é excelente. As pessoas que moram aqui são vívidas, produzem, trabalham pra cacete. Mas também tem um pouquinho de construção de um mito de fundação. De como se nós fôssemos um povo totalmente pacífico, totalmente bonzinhos e totalmente legais aqui, sabe? Essa questão de aqui nunca teve guerra, aqui nunca teve problema. Isso, na verdade, é um pouco de construção, porque ao mesmo tempo que o brasileiro é um povo maravilhoso, é um povo excelente, é um povo trabalhador, é um povo que constrói muito, é um povo de muita ciência, a gente tem tudo, cara. O Brasil é excelente em todas as áreas. Em ciência, em cinema, em arte, em música, em comida, a gente é referência em tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente é um país que coloca muita coisa, a gente tem uma história de jogar muita coisa por baixo do tapete. É um país que não resolve os seus conflitos. É um país conciliador. E isso faz com que a gente, às vezes, finja que a gente lidou bem com algumas coisas, quando na verdade a gente não é tão bem lidado assim, não, sabe? A gente entra numa pira de não, mas como assim? A gente é tudo bem, a gente abraça todo mundo. Mas e aquelas pessoas ali que estão excluídas da sociedade? E a questão do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans no mundo? E a questão do Brasil ser um país onde a maioria das pessoas que morrem são negros e pobres? Não, mas a gente é acolhedor, a gente tudo bem, a gente bem, é do bem. Mais ou menos, né? A gente tem uma história de segregação de pessoas. É que a gente não quer admitir isso pra nós mesmos. Mas eu acho que é 50-50 no final das contas, né? A gente tem um espírito muito agregador, de uma cultura muito agregadora, mas ao mesmo tempo a gente tem uma cultura de não fechar os nossos negócios históricos. A gente joga pra debaixo do tapete. Essa questão do sem anistia que a galera até pediu quando o Lula foi eleito, né? Na verdade, é meio contrário. Sempre tem anistia na história do Brasil, né? Sempre a gente tem uma coisa de não, vamos esquecer isso daí, né? Paz pra todo mundo, não vamos. E a gente acaba não lidando com a história da justiça, não acaba lidando com os crimes, não acaba escrevendo uma história de verdade de agregação. É uma agregação baseada no esconder os danos, né? Então, escravidão, não, vamos esquecer esse bagulho de escravidão, passou muito tempo. Roubar as terras dos indígenas e matar eles, e roubar tudo que é pedra preciosa e pau Brasil, não, isso já passou, já foi. Não. O preconceito com o nordestino e tudo mais, o preconceito com os imigrantes que vêm pro sudeste, pro sul. Não, mas isso é todo mundo igual. Inclusive a capital do Nordeste é São Paulo. Pô, tipo, vamos lidar com os crimes da ditadura. Não, já foi. Pra que isso? Já foi, ditadura já foi. A gente tem um pouquinho dessa questão de... A gente, no fundo, não é tão... Essa polarização, esse ódio ao outro, já tava enterrado na cultura brasileira há muito tempo, né? Não surgiu em 2018. Foi meio que ressuscitado em 2018 e tudo mais, mas já tava aí. Idade média, as redes sociais, né? Muito. Os caras estão inventando moeda. Tá Inquisição, é uma fogueira. A gente tá numa Inquisição. As pessoas estão jogando as pessoas na fogueira. E foi uma coisa que me... E isso da fogueira da rede social? Parei num frame muito ruim do show. É uma questão que é da rede social, do algoritmo. Tá acontecendo no mundo todo. Lógico que isso não isenta nada, não fala, não, então tá tudo bem a gente fazer isso no Brasil, não. Eu acho que talvez não seja tão
certo a gente jogar isso pra cultura do brasileiro como se fosse o brasileiro. O mundo todo tá tendo isso, mano. Pode pesquisar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. O tanto de gente que tem essa questão de ser jogado na rede social, no tribunal, na internet, vários. Várias pessoas são expostas, vários passados são impostos. Pode ir atrás. Eu falo com toda certeza, baseada em nada, baseada apenas porque é o funcionamento da rede social. Você tem vários. Isso é a dinâmica da rede social, tá ligado? De tribunal, inquisição da justiça, em tribunal da internet. Você tem vários. Um pouquinho. Eu parei, assim, realmente tenho ainda, mas eu acho que faz mal pra gente. Não é simplesmente o que falam da gente, porque eu nem leio o que falam de mim. Eu tô te falando tudo isso aqui e eu, no fim, cara, de certa forma, eu tô falando a favor dos caras que me batem todo dia. Sim. Porque assim, se eu entrar no Twitter lá, o que tem de teoria sobre o que acontece aqui dentro, ou de como a gente toma decisões. Você ganha dinheiro de não sei quem pra falar não sei o quê. Por que eu olhei de certa forma, de um jeito específico pra um convidado? Por que você convidou ele, não o outro? Por que eu convidei ele? Por que eu falei tal coisa? Não sei o que. Tem um monte dessas teorias aí que os caras eles não sabem o que acontece mesmo. E tem um monte de coisa que tu fica, caralho, o cara tá me esculachando por um bagulho muito absurdo. Sabe assim, não foi isso que aconteceu. Não foi nem isso que eu falei. Tem gente que diz que você falou uma coisa que você nem falou. Então, é justamente esses caras que eu tô tentando... não tô tentando ajudá-los, mas assim, eu tô dizendo que eles têm o direito. Talvez seja melhor que isso exista do que não ter nenhuma crítica. Sim, mas eu acho que o argumento não é esse. Eu acho que a discussão não é essa. Não são esses polos. Eu entendi o ou seu tudo ponto. ou nada. Uhum. De verdade, gente, o que na vida da gente é tudo ou nada? Sabe? Não, a gente tem um meio, a gente tem um momento que a gente possa encontrar limites. Eu tô falando em limites. Tem um limite até um certo ponto, tem um limite até um certo ponto, sabe? E eu acho que isso é razoável, porque isso é... Porque a maioria das pessoas não tem bom senso, não é honesta, etc. Exatamente, querido. Então tem que ter, querido. Se você liberar geral, digamos que a gente não tivesse uma Anvisa, não tivesse Ministério de Saúde, não sei, voltasse lá, não sei o quê, a gente o cara podia vender uma água suja e ninguém ia falar nada. Mas tá matando gente, não tem problema. Tem o direito de vender. Porra, não, né? Então, eu acho essa construção... É por isso a regulação... Por isso que a gente, do fundo, falando de tribunal da internet, a gente vai entrar em regulação da internet, cara. Em regulação das redes sociais. Porque, é que o exemplo que o Igor deu é chato pra cacete. Deve ser horrível. Mas, no fundo, ninguém tá cometendo... Não tá destruindo ele ou cometendo algum crime de, tipo, chegar e criticar ele. Tô falando de crítica. Xingamento, não faça. Eu acho que... Mas aí é questão de educação, né? Do xingamento. Mas, por exemplo, criticar ou falar ou fazer alguma coisa de, tipo... por que será que tal convidado foi? É chato pra cacete, não sei porque que as pessoas fazem isso, mas não tá cometendo nenhum crime. Mas a regulação de redes sociais não é nem pra isso, né? Nem isso. É em coisas, tipo, criminosas, em questões de pessoas que estão com um discurso, porque a fala é uma ação, estão cometendo crimes. Por redes sociais que fazem as coisas sem dizer por que fez tal coisa. Uma regulação é justamente para isso, porque, por exemplo, o YouTube, como o Marcos Uchoa falou, tá vendendo água suja, vou usar o exemplo dele, para todo mundo e ninguém faz nada, é isso aí. Não, tudo bem. Mas é isso que o YouTube faz, tá ligado? O YouTube vende água suja, sem nenhuma regulação, sem falar o porquê, sem falar de onde tirou a água, e é isso. O Twitter faz isso também. O Instagram faz isso também. Sem regulação, todas as redes sociais estão vendendo água suja pra todo mundo. Tá todo mundo bebendo água suja. Tá todo mundo consumindo água suja. Né? Sem saber o porquê, sem saber tudo mais. Por exemplo, numa rede social, eu sei que é mancado usar esse argumento agora, principalmente porque a gente tá falando de flow. Mas dando como exemplo. Porque todo mundo falou isso porque é um clichê que faz sentido. Se existisse regulamentação,
o YouTube nunca poderia fazer o que fez com o Monark sem falar o porquê, tá ligado? A regulamentação é pra isso também, pra tipo, pô, o YouTube vai lá, exclui um canal do cara, sem falar o porquê, do dia pra noite, exclui tudo, tira a pessoa e já era. Se tivesse regulamentação, o YouTube nunca ia poder fazer isso. E se fizesse isso, ia ter que falar o porquê. E divulgando o porquê, o Monark ia ter um documento que ele poderia entrar na justiça. Porque provavelmente o YouTube nem tiraria o canal do ar, tá ligado? Uma regulamentação é pra te proteger também. Porque essa nossa abstração da super liberdade plena não existe. A gente são seres sociais, a gente tá numa sociedade. A gente tem que ceder porque não existe essa coisa de tipo... A gente tá em grupo, a gente tem acordos pra conseguir viver em grupo. Senão vai tudo pra água abaixo. Do que é o certo e o errado é uma construção religiosa, né? Quer dizer, basicamente o que as religiões tentaram e tentam é um pouco balizar isso é bom, isso é ruim, da maneira delas, com metáforas, com... Ninguém sabe, é um moralismo, ninguém pode provar, né, qual religião é a certa, qual é a errada, qual é a melhor. Mas todas seguem mais ou menos a mesma coisa, né? É essa. A ideia é limites, né? Vamos parar por aqui. Vamos como ser um ser humano melhor. Exatamente. Não, e até limite mesmo. Matar criança, não. Matar criança, não. Isso é uma coisa que é consenso civilizatório. Só se tu for Deus. Bom, sim, mas assim, fora isso, quer dizer, você não tem o direito de matar criança porque você não tem como acusar uma criança de fazer um troço que não é de criança, é um troço de adulto. Quer dizer, uma certa maldade, claro que criança pode ser mazinha, mas a consequência da maldade dela é muito pequenininha. Na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Você pode até conversar sobre o que é criança. Vai até 12, vai até 15, vai até 18, quer dizer, o que é menor, o que não é. É uma conversa também de civilizatória que a gente se chegou a uma idade que tem gente que concorda, tem gente que devia ser mais, enfim, mas é uma conversa. E isso tudo, eu acho assim impossível que em nome... A gente não pode aceitar que a conversa seja como não é tudo ou nada, então não vamos falar nesse assunto. Não. Entendeu? Vamos falar. Não, eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar. Mas eu acho que a gente tem que, mais do que falar, a gente tem que decidir. E a gente tem que decidir. E a gente tem que decidir com coisas básicas. Isso, de uma maneira assim, embasada, tá? Sim. Isso é um. Sim. Porra. Sim. Não dá pra um cara que não sabe que porra que é essa ir lá e decidir. Foda-se. Eu acho que esse é o papel do bom jornalismo. Porque o bom jornalismo hoje, o que precisaria fazer? Tá tendo Quando isso começou? O que rendeu? Quais são os casos emblemáticos? Em relação à democracia, quais foram os problemas maiores? O que foi feito? Em que países tentaram fazer o quê? O que deu certo? O que não deu certo? Quais são os perigos? E baseado nesse cardápio, digamos assim, de coisas reais, vamos conversar. Entendeu? Mas essa que é a questão. A regulamentação está embasada num bom jornalismo que já está falando faz tempo como as redes sociais matam as pessoas, cometem excesso às pessoas. E a gente pode voltar lá atrás, eu posso dar exemplos aqui, vamos dar exemplos. Se eu não me engano, lá para 2014, 13, não lembro, uma pessoa na Baixada Santista foi linchada pela população porque se divulgaram fake news no Facebook falando que ela era uma bruxa, que ela estava sequestrando crianças. A foto que mandaram parecia a moça, mas não era a moça de verdade. A moça da foto nem se tinha um julgamento e nem sabia se era verdade. Tanto faz porque não tem pena de morte no Brasil, então ainda mais cometida pela própria população. Uma pessoa foi morta porque se divulgaram uma notícia no Facebook. Tá ligado? Isso voltando muito lá atrás. O New York Times fez, se não me engano, New York Times ou The Guardian, fez um podcast chamado The Rabbit Hole. Infelizmente não tem legenda e nem tem PTBR porque é um podcast. Mas se você já sabe um pouquinho de inglês, já dá pra ouvir. E é um podcast muito bom. Mostrando como o YouTube pode radicalizar uma pessoa em 5 semanas, se eu não me engano. Radicalizar em sentidos principalmente problemáticos. Não estou falando aqui de uma ideologia política em específico. Estou falando de radicalização no sentido de que você entra num funil do YouTube que ele vai te colocando coisas mais extremas a cada momento que você vai assistindo. Citando o YouTube, posso citar o exemplo que teve uns anos atrás que fez o YouTube
fazer não foi a única coisa, mas que obrigou, por exemplo, o YouTube a ter a questão do YouTube Kids e de bloquear comentários e publicidade e tudo mais pro YouTube Kids. Você teve uma associação de pessoas pedo na internet, principalmente redes sociais, que pegavam vídeos de crianças e colocavam times nos comentários de momentos sugestivos, vamos dizer assim. Não preciso nem dizer pra onde isso vai. A gente pode pegar uma enormidade. E tudo isso foi noticiado, a gente conhece por causa de jornalistas que foram atrás, tá ligado? E a gente pode pegar, sei lá, 1 milhão de exemplos de tipo... YouTube só fez isso porque denunciaram e tudo mais. Mas, por exemplo, se o YouTube tivesse uma regulamentação, a gente conseguiria, de maneira mais rápida, ir atrás das coisas. A questão é que agora a gente só tem mudanças quando morre alguém. Quando crianças são assediadas virtualmente. Quando a Choquei divulga uma fake news que acaba com a vida de uma pessoa. Tá ligado? Com regulamentação, com uma estabilidade, com um acordo social, a gente pode agir muito mais rápido. E a gente pode salvar muitas mais vidas. Porque, por exemplo, com uma legislação, com um acordo, o post da Choquei cairia rapidamente. Com algum tipo de legislação, com algum tipo de... Porque você tem a quem recorrer. E agora que aconteceu toda a merda, sabe o que vai acontecer? Nada repara o que aconteceu. Nada. Nunca irá reparar. Mas sabe quem vai pagar por isso? Ninguém. Ninguém irá pagar por isso. Porque juridicamente não... Pode ver, não tô querendo pagar de mãe de nada, não. Eu consumi conteúdo de pessoas até que entendem mais do que eu de jurídica, por exemplo. E, teoricamente, não aconteceu nada de errado. Olha que merda de situação que a gente tá na internet. Teoricamente, não aconteceu nada de errado. Tipo, teoricamente, a Choquei não fez nada de errado. Teoricamente, o garoto do blog, as outras... Não aconteceu nada de errado. Eles vão esperar... daqui 1 mês, 2 meses, isso aqui abafou. Continuaram postando, vão continuar ganhando dinheiro. A justiça não vai poder fazer nada, porque a pessoa que foi impactada ela não tá mais aqui pra incriminar, pra abrir um processo e tudo mais. A não ser que a gente, como sociedade, veja que, passamos um limite aqui, tá na hora de a gente reverter essa situação e crie-se uma regulamentação que possa punir as pessoas pelo que aconteceu. Punir, não necessariamente no sentido de, tipo, não sei se a punição realmente vai funcionar, né? Tô falando que tem que ser uma punição extrema, vamos pagar com a mesma moeda. Não vai trazer a pessoa de volta. Mas, sei lá, tentar resolver essa situação de alguma maneira, né? E aí tem propostas. Setores que acham mais isso, setores que acham mais isso, mas assim, de certa maneira, todo mundo tem um interesse comum, todo mundo quer ser feliz, gente. Todo mundo quer ser feliz. Então, o que é um lugar para ser feliz, eu acho que também tem um consenso. A gente não quer sair daqui e ser assaltado. A gente não quer ser assaltado e que atirem na gente. Então, beleza, segurança é importante. A gente também não quer, mas eu acho que a gente também deveria não querer ter mendigos na rua no nível que a gente tem. A gente não precisa, a gente não é um país tão pobre que precise disso. Entendeu? Então, dá pra gente ir construindo certos acordos bem básicos. E nas redes sociais, acho que também. Quer dizer, não tem porquê esse ser um assunto impossível de se tratar. Não, nunca existiu isso para a civilização. Sempre pôde se conversar e se melhorar. É isso aí. É o único, o único jeito vai ser construir algum tipo de acordo. Senão as coisas vão continuar piorando, infelizmente. Mas é isso aí, começamos no BBB e, caramba, viajou por assuntos, né? Caí no clickbait. O clickbait era BBB, mas no final o papo não era sobre BBB. Era sobre BBB, mas muito menos do que eu achei. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar aqui embaixo. Se você não tinha visto nenhum vídeo meu, chegou aqui pela primeira vez na vida, considere se inscrever. Se você quiser, se você curtiu, se você puder também, se inscreve aí no canal, beleza? Me ajuda muito. Quando dá certo, tem vídeo quase todo dia útil aqui no canal.
Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!